Palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando fala o assunto, o centurião Cornélio. No capítulo 10, com a ajuda e guia de Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual está com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, e quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, lhe sobreveio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Eis foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E em segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que havia visto, esta visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio paravam à porta e perguntando pela casa de Pedro. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, lhe disse o Espírito: Eis os 3 varões que te buscam. E levantando-se, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, como lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. E qual é a causa por que estáis aqui? E disseram-lhe: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, dos que tinham bom testemunho, e toda a nação dos judeus, e foi avisado por um santo anjo que lhe chamasse a sua casa, e viesse
ouvisse as tuas palavras. Então, clamando-os, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos a Jope. E no dia seguinte, e no dia imediato, chegaram a Cesareia, a Cornélio, e estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos dos que haviam sido ajuntados. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, que Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão me mandaste a chamar? Esses versos. Os irmãos percebem aqui que é uma obra que Deus separou para esta parte, tanto a Pedro como a Cornélio. Cornélio pela oração, e também Pedro por ser um servo que Deus já havia dito para ele que ele serviria a Deus, tendo com ele a chave e a porta das coisas divinas. As coisas lhe colocarei, a chave, o Senhor falou para Pedro. Então, irmão, era uma coisa que havia de acontecer pelo chamamento daqueles que, no entender dos que receberam a palavra, que eram os discípulos, os apóstolos, e também sendo judeus, no entender deles, dos judeus, e até de todos os apóstolos, é de que a graça e a salvação seria só dada ao povo judeu. Eles não pensavam nas outras nações, não pensavam nas demais pessoas do mundo. A graça, no entender deles, ficou restrita somente ao povo judeu. E assim foram, e assim eles caminharam, e assim aceitaram, e assim começaram a conduzir a igreja. Mas acontece que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era de Deus que todo homem fosse salvo. Não falou de nações, não falou de crença, não falou de quem viu ele primeiro ou conheceu ele primeiro, ou de quem o conheceria no fim, mas aí falou assim: esta graça vos será dada a vocês e a tantos quanto Deus, nosso Pai, chamar. E esta palavra não ficou aberta aos entendimentos deles. Entendiam que a salvação só seria aos judeus. E Pedro, então, como era o apóstolo a quem o Senhor havia confiado a chave do Evangelho e do reino, era o principal contra. Principal contra pelo que o Senhor usou de um que não era cristão e que nem tinha conhecido a Cristo, mas tinha fé em Deus. Cornélio tinha fé em Deus e fazia suas contínuas orações, e como diz aqui a palavra, irmão, piedoso, olha aí, achou as qualidades no coração de quem estava lá fora. Homem piedoso, com toda a sua casa, e que fazia esmola, e de que de contínuo
orava a Deus. Ora quem, como o Senhor já deu? Só aquele que crê em Deus. Ora quem crê em Deus e tem certeza que Ele existe. Porque aquele que não crê em Deus não ora. Que acha que Ele não existe. Mas o dia que Ele precisar, e o dia que a coisa acontecer, e vir uma tormenta, uma dificuldade, aí as coisas mudam. Como já mudou muito. Muitas pessoas não criam em Deus, porque ainda estão sozinhos. Mas o dia que Deus chegar perto, ou ele querer chegar perto de Deus, ele vai encontrar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, este Cornélio fazia orações de esmola. Por que que ajudava? Era piedoso. Por que que orava? Porque cria em Deus. Porque era temente. Suas obras eram boas. Então, assim foi. E o Senhor falou primeiro para Cornélio. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Que resposta! Um homem que achava que estava tão longe, de repente Deus chegou perto. E a palavra nesta tarde é esta: se alguém acha que os teus caminhos estão longe de Deus, Deus fala por esta palavra: você temendo o meu nome, fazendo as esmolas e fazendo as tuas orações, Senhor responde por esta palavra: estou perto de você. Outra coisa, mesmo que você não seja deste povo ou desta comunidade, congregação cristã no Brasil, que é o nome da entidade. Aqui a obra é de Deus. Mesmo que você ainda não creu totalmente em Deus e nem chegou o batismo na tua casa, e nem chegou o batismo na tua vida, pelas tuas esmolas, pelo teu coração bom, por você temer a Deus, ou cuida com cuidado aquilo que é dos outros, para não fazer injustiça, tuas memórias, as tuas esmolas e as tuas orações estão diante de Deus. Então, Cornélio, irmão, Cornélio, Deus se serviu deste homem, que não era crente, que não era do grupo dos apóstolos, e que não havia ainda se agrupado à igreja, mas alguma coisa já tinha chegado nele, de fé, de confiança, alguma coisa Deus havia produzido na vida desse homem. E pela obra que Deus estava fazendo com ele, mandou este anjo, um santo anjo de Deus. Olha a palavra que Deus manda. As tuas orações e as tuas esmolas não estão esquecidas diante de Deus. Tem sido ouvida e agora fala a palavra. Tem subido para a memória de Deus. A oração que alguém faz, não sei se a minha oração entra uma dúvida, chega diante de Deus ou não. Eu ajoelho, levanto, oro de madrugada, oro ao levantar, ao tomar refeição, ao deitar-me, aos compromissos, estou sempre em oração diante de Deus. Será que Ele ouve? Quer resposta? É isto aqui, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Deus ouve tudo, não tem o que Deus não ouve. Deus ouve até os nossos pensamentos ocultos, que não saem na nossa boca. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe o que vamos falar, Deus sabe o que vamos passar hoje à tarde, e que vamos passar amanhã, e que vamos passar o ano que vem. Será que não ouve a tua oração? Se você pediu, está escrito. Pediu, está marcado. Então, irmão, este Cornélio, Deus lhe deu esta missão de ser um elemento de ligação. Podemos dizer, a grandeza da obra que Deus fez, escolhendo Cornélio
para essa proximidade do Evangelho, saindo dos judeus, que é primeiro de Cristo, é claro, saiu de Cristo, mas depois passou pelos apóstolos, e para chegar ao gentil, Deus se serviu de um homem. A obra que Deus fez com Cornélio não foi pequena, foi uma grande obra. E a palavra desta tarde é esta: tem obra grande que você nem percebe, mas vai acontecer. Acontece que, então, ele, tendo esta visão que o Senhor lhe deu, o Senhor lhe apareceu, aí ligou um, agora precisava ligar o outro. O Senhor apareceu. Pedro levantou, uma certa hora, a hora da refeição, ele foi dar graças a Deus, apareceu uma visão. Um lençol que descia do céu pelas 4 pontas, e dentro dele animais de todas as espécies, répteis e aves. Pedro, a voz falava: mata e come. Não, não posso. Nunca comi coisa comum e imunda. Quer dizer, esses animais, esses bichos, não quero saber. O Senhor virou para ele e disse: não faça comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Essa coisa não está vindo da terra, está vindo do céu, Pedro. É um lençol do céu, Pedro. Cuidado com o que você fala, Pedro. Não faça comum e imunda aquilo que eu purifiquei. Olha, irmão, há coisas na obra que tem irmãos que aceitam e creem de todo o coração, e há outras coisas que outros não aceitam. Cuidado com esse não aceitar, principalmente aquilo que veio do céu. Eu não aceito, não creio, comigo não é assim. Cuidado, não faça você comum ou imunda, que tudo é puro para aquele que é puro. E tudo é imundo para aquele que é imundo. Então Pedro, o Senhor lhe exortou: não faça tu comum ou imunda aquilo que eu purifiquei. Irmãos, da obra hoje, nós que estamos servindo a Deus muitos anos, e todos sabem, há coisas que acontecem na obra que precisa, irmão, ser conversada, olhada, relevada, com piedade, com misericórdia, mas não é todos que aceitam. Tem alguns que já pegou a graça para ele e se tornou dono. Se tornou dono da obra. Dependendo do cargo que está na obra, mais velho, os que acham que são, tudo está errado. Isso não pode, não pode, não pode. Tudo é problema. Vamos explicar aqui uma coisinha. Irmão, quando o mal entra no coração da pessoa, tudo que ele vê é mal. E outra coisa, quando a pessoa começa a falar mal das coisas de Deus, é sinal que Deus já não está mais naquele coração. Fuja dos tais. Há coisas que Deus fez para nós carregarmos. Há coisas que Deus fez para nós termos piedade, para nós termos misericórdia, para nós levar aquele irmão, para levar aquele outro, aquela outra, aquela família, até o final da nossa vida. É prova da paciência. Então Pedro diz: eu não como, nunca comi, e não vou comer coisa comum ou imunda. Quer dizer, que o que Deus mostrou para ele não era nada. Ele ficou mais santo do que Deus. É o que algum faz. Percebeu que ele foi mais santo que Deus? Essa coisa comum, imunda, nunca entrou, eu nunca comi. Agora, não, eu não. Nunca comi coisa comum, imunda. É o que algum faz com a igreja, no julgamento de um irmão, no julgamento de outra irmã, ou de alguma coisa que ouviu, ou de alguma coisa que aconteceu, para se justificar. Isso nunca vai acontecer na minha casa. Cuidado. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Cuidado.
que o prato que você não coma vai vir uma panela cheia. É acabar de falar acontecer, irmão. Eu conheci irmão que no tempo da mocidade ele falava assim, ele era virtuoso, tudo. Eu nunca vou me casar. Ah, apareceu uma moça, agora Deus preparou, vou casar. E dali a pouco, não vou ter filho. Não quero ter filho, casado já. Dali a pouco, casado, dali a pouco, eu vou fazer que nem, como era logo que batizou de moça, você que nem apóstolo Paulo, vou me converter só ao evangelho, só trabalhar na obra. Vai, soltou para fora. Dali a pouco, apareceu uma moça, se engraçou, casou. Dali a pouco, eu vou ter bastante filho. Vou encher bastante filho. Dali a pouco, não vou ter mais filho, não. Parou nos dois. Tudo que falava que não era, acontecia o contrário. Olha. Interessante isso aqui, viu, irmão? Cuidado dessas palavras precipitadas. Cuidado de medidas que não são de Deus. Ana falou no templo do dia, lá do sacerdote Eli, não diga palavra de altíssimas altiveza, não fale contra o Senhor, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. E depois ainda diz ele, palavra de altíssimas, porque são do Senhor, todas as palavras são pesadas pelo Senhor na balança. E agora? Dá para falar alguma coisa mais? Pedro soltou. Espera, Pedro, você faz comum e imundo o que eu purifiquei, então você é mais santo que eu. Alguma coisa, o Senhor perdoa, mas eu não perdoo. É aquele irmão, o Senhor abençoa, mas eu não consigo entender. Eu não concordo. Não concorda porque fala a palavra hoje que está aqui. É porque o mal já está no coração. Quem sente coisa contrária é porque já não está Deus. Que João disse, o apóstolo, se era dos nossos, nos ouvia. E aquele que nega e não ama o seu irmão, nunca viu a Deus. É conselho, é palavra, mas irmão, aqui vai. E depois foi lá Pedro, e quando chegou na casa de Cornélio, o Senhor mandou Cornélio, manda lá na casa, lá em Cesareia, na beirada do mar, na casa de Simão, o curtidor, lá está. Chega lá, tem um homem, pergunta por nome Pedro, traga ele para cá. E o Senhor sabia que Pedro já não era muito em comunhão com as coisas. É você que não está em comunhão, é Pedro? Então vem cá você. E também Deus fez isso, o Senhor Jesus fez isso. Quando pegou ele, e depois de ressuscitado, ele chamou ele e disse, Pedro, você me ama? Eu amo. Então vai, apacenta os meus ovelhas. Pai Pedro, você me ama? Tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Mas o Senhor arrancou dele o que tinha que sair. Irmão, cuidado, que o Senhor uma hora pega nós e senta nós num banquinho e diz, agora você vai escutar. Não, está doendo. Você está doendo? Então, desculpa falar, mas é alguma enfermidade que a gente passa, alguma situação danosa, difícil, é justamente para nós se amansar. É para ficar mansinho. É para entender a vontade de Deus. Não é que Deus é castigador. Deus é ensinador. E nisto, a gente passa algumas provas que às vezes não era preciso passar, justamente para amansar. Para ficar no ponto que Deus agrada. Então, Pedro, passando, Deus o ensinou na beirada do mar, depois de ressuscitado, depois quando ele chorou, disse, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Aí Pedro começou a dar valor, aí Pedro começou a melhorar, e melhorou muito,
Mas aqui ele queria ser um pouquinho mais santo do que o Senhor. Eu não como coisa comum ou imunda. Quer dizer, a obra que Deus ia fazer, irmão, notem bem agora, a obra que Deus ia fazer com a humanidade inteira, trazendo os gentios para a graça, ele estava sendo, em vez dele ser o pregador, ele queria tirar todos, excluir a todos. Percebe isso, irmão? Isso aqui tem um fundamento para a graça nossa e para a chegada dos gentios. Gentil quem são? É todas as nações que não são do grêmio judaico. São todos gentios. Por exemplo, tem os judeus, são judeus, já são. Agora, nós somos judeus espirituais. Fomos herdeiro por co-herdeiro com Cristo. De maneira que nós não era para ser. Quando Pedro chegou lá, observa o que ele falou. Você sabe, Cornélio, que não é lícito para um cidadão judeu entrar na casa. Quando é que eu li aqui? Qual foi o verso? Os varões, visões, chamados, duvidando. É assim. Eu sou a quem procurais. Bom, está aqui, acabamos de ler. Agora de pouco, qual é o verso? Não me é lícito entrar na casa de uma pessoa, de gentios. Já, que falta de educação. Em vez de chegar, você me chamou, coisa linda. Você sabe que não me é lícito entrar na casa de quem não é judeu? Em vez de acalmar, em vez de amar, porque aí a graça já era completa, e nós já entendemos. Mas ele não entendia. Já entrou pisando alto no coitado do Cornélio. Não me é lícito entrar aqui. Quer dizer, eu estou quebrando o teu galho. Eu estou chegando aqui, mas não era para vir. Você tem sorte. Se não fosse eu, só para ele. Irmão, olha o que o gentil, falando todo o povo o mundo, as nações que foram, as que vêm, as que estão, o gentil, se fosse pela cabeça de Pedro, tinha acabado. Não existia. Mas a obra do Espírito de Deus foi diferente. E quando chegou, entrou na casa, viu aqueles amigos íntimos de Cornélio, diz, mas que maravilha. Era uma maravilha aquelas pessoas ali, tudo. E Cornélio humildemente disse, sabe o quê? Ó Pedro, eu te mandei te chamar para você vir aqui e a Deus te servir de você, e para nós obedecermos ou crermos em tudo quanto Deus pôr na tua boca. Ele jogava fora e o outro clamava. Glória ao nome santo do Senhor. Ele diz aqui, ele diz, um santo anjo para chamaste a tua casa e ouviste as palavras. E disse eles, e foram a Jope de imediato, e Cornélio estava esperando com os convidados. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio. Cornélio foi receber ele com coração duro, e Cornélio cheio de piedade, temente a Deus. Irmão, lembremos disso, nós somos crentes, mas não pensa que nós somos os melhores do mundo, hein? Tem muita gente que não são crentes e não são nossos irmãos e são pessoas boníssimas, são pessoas amorosas, são pessoas de um grande exemplo de vida junto da esposa, na criação dos filhos, no seu negócio, no seu ir e no seu voltar. Tem muita gente. Não extinga tudo. Não jogue tudo fora. Seguremos a graça que o Senhor está trazendo para todos nós. E então disse assim,
Mas os amigos... Aconteceu que entrando Pedro saiu Cornélio. E Pedro, levantando, disse, levanta-te. Quando Cornélio até se ajoelhou para receber Pedro. Disse, levanta. Nisso ele acertou. Levanta, Cornélio. Eu também sou homem. Eu não sou Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Já ia ser idolatrado, mas não aceitou. E ele disse, vós bem sabeis que não é lícito entrar em casa de um varão judeu, a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me, nenhum mal, que não tem nenhum homem que chame comum ou imundo. Agora Deus me mostrou para mim não chamar ninguém mais de comum ou imundo. Nenhum homem sequer. Veja que mudou. Nenhum homem sequer. Pelo que, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí despejou a palavra. Quando Pedro começou a falar, está aqui nesse capítulo, começou a falar, desceu o Espírito Santo em cima daquele povo que estava ali, com o avô, irmão, com aquele prazer, com aquela alegria, com fome, com sede de palavras boas, e de justiça, e de amor, e de salvação. Quando desceu o Espírito sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo, mesma coisa que Pedro e os apóstolos receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Quando aconteceu isso, a glória se manifestou. Deus selou eles com a promessa do Espírito Santo ainda antes de serem batizados. Eu já atendi obra em presídio, que os irmãos reuniam lá, e o Senhor selou muitos deles. Um dia cheguei lá, tinha 9 ou 10, todos selados com a promessa. Entre eles, e não eram nossos irmãos ainda. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nesta tarde, o Senhor manda esta palavra. Gentios, nós. A graça que foi dispensada para nós é obra do sangue de Cristo, que precisaria algum tempinho mais para entrar neste assunto, que quando Cristo morreu na cruz, braço para um lado, braço para o outro, trazendo o judeu e o gentil, e no seu corpo fomos perdoados. Uniu o povo, tanto o judeu como o gentil, juntou os dois povos num só, e no seu corpo perdoou, tanto o gentil como o judeu. Glória ao nome santo do Senhor. Está feliz agora? Você sente a graça de Deus? Você sente a felicidade de ser crente? É porque Deus iluminou e abriu o céu num lençol. Antes éramos algumas coisas que ninguém dava valor. Hoje somos nobres pela graça que chegou a nós. Então, queridos irmãos, a palavra que Deus manda é esta aqui. Lembra-te que aquele que é fiel a Deus, Deus ouve a sua oração, antes ainda de ser batizado. Porque se Deus não abençoar quem está lá, como é que vai chegar aqui? Nós temos que pedir para Deus chamar os que estão lá, para encher aqui. Deus precisa perdoar, iluminar, dar dom, dar milagre para aquele povo, para eles chegarem aqui e serem nossos irmãos. Como é que a igreja vai encher? Como é que o povo vai se batizar? Aonde vai derramar os dons de Deus? É naqueles que vêm, porque algum que está aqui já está até lotado de tanto dom, que já não dá nenhum glória mais. Não dá um glória. Estou tão acostumado, está acostumado, é que você se esfriou. Deus seja louvado. Irmão Silvério, venha por favor agradecer a Deus. Agradecemos ao Senhor.
Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus nas alturas dos céus. Amado Senhor, aleluia. Bondoso, Poderoso e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, volta uma pequena parte do teu grande povo, humildemente nos ajoelhar aos teus santos pés, Senhor, e uma oração de agradecimento, para te darmos graças, Senhor, por tudo que temos alcançado das tuas potentes mãos, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, aleluia, de toda a nossa força, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido grande em favor de cada um de nós. Graças nós te damos, Senhor, pelo perdão de nossos pecados, pela grande sorte que devemos ser os teus filhos, pelo dom de vida eterna a nós oferecido. Se tão somente formos fiéis a ti, Senhor, enquanto vivermos na face desta terra. Damos graças, Senhor, por esta preparação, de mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Glória a Jesus. Desfrutando, Senhor, do sabor da tua glória. A tua presença está aqui, Senhor. Aleluia. Porque temos sentido a unção com o óleo da alegria em cada um de nós. E o nosso cálice está transbordando na tua presença. Santo é Deus. Damos graças, Senhor, pela força dado ao teu servo e dar o atendimento ao santo culto. Damos graças, Senhor, pela condição dada a cada um de nós cantar, hino de louvor ao teu santo nome. Damos graças, Senhor, por o esclarecimento que foi feito. Oh Deus e Pai, a obra é tua e nós temos certeza que o Senhor tem as suas muitas maneiras de operar para o teu nome e nós ser glorificado. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor, pelo conselho da tua palavra, mostrando para nós como foi a tua misericórdia, é que pelo sangue do teu santo Filho foi desfeita a inimizade que havia, e o desejado das nações era esperado, ele chegou, e a salvação se estendeu a todos, e chegou também a cada um de nós. Glória a Deus. Graças nós te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, e temos certeza que o Senhor será conosco. Mais uma vez vamos pedir, Senhor, tenha piedade dos enfermos. Nestes últimos dias, quantas aflições, ainda, Senhor, como, Senhor, participante bem perto, lembramos de nosso caro irmão João de Azevedo, Senhor, é do estado do Paraná, de cidade de Londrina, nosso companheiro, internado lá no hospital. Visita ele, Senhor, pelo amor do teu nome, e os demais que estão esperando nas providências tuas. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos, agradecido em tudo, no nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, que na tua glória vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, continuamos ajoelhados para apresentar o caro irmão Orivaldo Andrella, ancião ali de Marapuama, que a sua saúde está bastante complicada. Querendo tu, manda esta presença e esta glória daqui, e o milagre do anjo apareça na vida do irmão Andrella. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, Ele é bendito e é eterno. Deus seja louvado.